Olá, boa noite a todos. Nós vamos começar agora o nosso culto de quinta-feira e hoje a gente vai refletir nos Salmos 46. Então, se você puder abrir sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, para a gente ler junto. A partir do verso 1, os Salmos diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes se alegra, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O Deus está no meio dela. Jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe a termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa reflexão? Senhor Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estar aqui mais um dia, aprendendo e ouvindo um pouco da tua palavra, da tua voz, e que cada um que está aqui hoje assistindo, que está aqui hoje participando, possa receber também da tua direção para cada uma dessas vidas, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a todos aqueles que muitas vezes não podem estar aqui na igreja, mas ali de casa está ouvindo a tua palavra e te louvando também. Te pedimos que fique conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, esse salmo, ele é um cântico dos filhos de Corá. Não sei quantos de vocês se lembram. Corá foi aqueles levitas que na época de Moisés se rebelaram e foram engolidos, tragados ali pela terra, ou seja, Deus se enfureceu com eles e dizimou aquele povo, aquela tribo, Então, os filhos de Corá, eles continuaram a descendência, E aqui, eles, em alguns dos salmos, tem cerca de 10 salmos, eles aparecem com esses cânticos. Então, esse Salmo 46 é um deles. Ele é um cântico que muitos acreditam que foi escrito ali num tempo de dificuldade, num tempo onde o rei da Síria pressionava Israel. Então, é um cântico que fala muito ali do poderio de Deus e de como que Ele pode nos ajudar. E essa reflexão que a gente traz hoje, nos momentos de dificuldade, para quem que a gente olha, para quem que a gente recorre, de que forma que a gente busca a Deus e entende o poderio de Deus nas nossas vidas. Esse salmo, embora na nossa tradução aqui, Almeida e revisada, ela não traga muitas vezes essa separação, mas a gente pode separar esses salmos em 3 partes. Do versículo 1 ao 3, ele faz uma declaração de Deus como refúgio e força. E essa separação ela é muito clara em algumas outras versões, que colocam ali, ao final do 3º versículo, a palavra Selá, que é uma pausa. Então ele faz essa distinção. A segunda parte, dos versos 4 a 7, ele traz uma descrição da presença de Deus na cidade de Deus. Então ele fala um pouco ali de como Deus age, e como que Deus é. E na parte final, ele é um convite, para dentro do cântico, para louvar a Deus, para demonstrar essa grandiosidade de Deus nas nossas vidas.
Então essa é a estrutura dos Salmos, que, como eu já mencionei, foi escrito num período, né, pelo menos os historiadores acreditam que ele foi escrito num momento de dificuldade pelos filhos de Corá, pela descendência, né, de Corá. E aí eu quero trazer três momentos aqui. A gente normalmente faz uma oração no final. Eu queria dividir esse período em 3 partes e fazer 3 orações ao longo desse nosso estudo de hoje. E aí ter três lições que a gente pode tirar desse salmo, desse cântico que a gente vê aqui nesse Salmo 46. O primeiro deles é a gente entender, né, e compreender que nos momentos de dificuldades, Deus tem todo o poder. Então esse é o primeiro passo, né, a primeira lição que a gente precisa entender. Deus, ele é alguém que tem o poder sobre tudo, sobre as nossas vidas, sobre todo o mundo. E a gente confiar nisso, né, a gente buscar isso. Tem um outro verso que eu gostaria que a gente pudesse abrir a Bíblia, vocês que estão em casa, que é Isaías, o capítulo 26, o verso 4. Ele diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, esse verso de Isaías também, coincidentemente, ele é um cântico. Veja, aqui a gente está falando de um salmo que é cantado, né? Em Isaías 26, quando ele declara também que o Senhor é uma rocha eterna, ele faz parte de um cântico de Isaías. Então, esse é um fundamento que a gente precisa ter na nossa vida, né? Deus é uma rocha eterna, a gente pode confiar. Nos momentos de dificuldade, a gente buscar a Deus como uma rocha para a nossa vida. E quando a gente fala de rocha, né, a gente justamente essa figura, que muitas vezes na Bíblia traz essa figura de linguagem, é para a gente entender que ele é inabalável. Ou seja, Deus, ele não tem como ser destruído, ele não tem como ser vencido por ninguém. Ou seja, é algo que está ali colocado e muitas vezes a gente, quando a gente quer transpassar, a gente vê que a gente não consegue. A gente precisa, se a gente quiser fugir de uma rocha, por exemplo, a gente tem que contornar, dar a volta, mas a gente não consegue transpassar. Então, um segundo ponto dessa visão, né, de Deus como uma rocha, como algo firme, é que tudo que existe hoje foi criado por Ele. Então, Ele é dono de todas as coisas, dono de toda a criação, né? Ele tem um poder sobre tudo. E com isso a gente consegue ter a dimensão, por exemplo, que nas nossas dificuldades é nele que a gente tem que recorrer, é para Ele que a gente tem que buscar e encontrar abrigo. Tem mais um verso que eu gostaria que a gente pudesse abrir também, que é em Deuteronômio 8, 17 e 18. Aí já trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Trazendo um pouco para a nossa vida pessoal. Que diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então essa aqui foi uma mensagem, obviamente, que lá para o pessoal da época de Moisés ainda, né, que estava reclamando no deserto de algumas situações, de algumas dificuldades. E aí Deus lembra, né, que até a força que a gente tem para gerar riqueza, para trabalhar, para plantar, é Ele quem dá. Então, se a gente está em algum momento de dificuldade, a gente precisa lembrar que é Ele que tem toda a força para nos ajudar. É Ele quem nos acolhe, né? É Ele quem nos faz ficar de pé, nos faz acordar de manhã.
E isso precisa ser reconhecido. Então, nesse momento eu queria fazer agora uma pausa e fazer uma oração, que você pudesse também aí da sua casa, fazer essa oração de agradecimento, uma oração de adoração, ou seja, reconhecendo quem Deus é na sua vida e que até aqui, mesmo com as dificuldades que você tem enfrentado ou que possa ter enfrentado, saber que é Deus quem tem te guiado e quem tem cuidado de você até aqui. A gente viu em algumas semanas atrás, né, na oração do Pai Nosso, justamente essa a necessidade da oração ser iniciada por uma oração de adoração a Deus, né, de reconhecimento de quem Deus é e da grandeza dele. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pelo cuidado que tu tens nas nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos porque a gente sabe que o Senhor é dono de todas as coisas, que toda a dificuldade que a gente passa, tudo aquilo que a gente enfrenta muitas vezes, porque a gente tenta contornar a rocha e não nos apoiar nela, que é o Senhor. Ou seja, a gente muitas vezes foge daquilo que é o teu cuidado. Então nós te agradecemos, nós reconhecemos o teu poderio, nós reconhecemos a tua mão poderosa e agradecemos, Pai, pelo alimento que o Senhor coloca em nossas mesas, te agradecemos pelo cuidado que tu tens em nossas vidas, pelo trabalho que temos, ou pelo sustento, Pai, para aqueles que não estão trabalhando, o sustento que o Senhor dá a cada dia. Te agradecemos porque até aqui nos ajudou e reconhecemos, Pai, que é a sua força, é o seu poder que nos faz ficar de pé. Te pedimos, Pai, mais uma vez, fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A segunda lição que a gente tira desse salmo é que nos tempos de dificuldades, nos momentos de dificuldades, Deus, Ele é bom e fiel. Então, a segunda lição que a gente tira é que Deus sempre é fiel e Ele é bom para conosco. Então, a gente precisa reconhecer que muitas vezes as dificuldades que a gente enfrenta por coisas que a gente mesmo provocou, ou seja, em situações que a gente se colocou naquele momento. Não que tudo seja culpa nossa. Muitas vezes, pela vontade de Deus, a gente passa por algumas tribulações, mas a gente sabe que Deus é fiel e Ele é bom. Ou seja, se Ele está nos treinando para algum propósito maior, para alguma oportunidade melhor que Ele vai nos colocar, a gente precisa entender e reconhecer. Ele é fiel o tempo todo nas nossas vidas. Então, esse salmo ele traz essa visão também, né, que ali já no verso 7, que o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, a gente precisa lembrar sempre disso, né? Então, na primeira lição a gente viu, né, que nos momentos de dificuldades, Deus tem todo o poder, e aqui a gente vê também que Deus, Ele é fiel, Ele é bom e fiel. Tem mais um salmo que eu gostaria de ler, se vocês puderem abrir sua Bíblia, Salmo 33, no verso 4, que diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todo seu proceder é fiel. Ou seja, Ele cumpre as promessas, em tudo que Ele fala, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. E uma das coisas que Ele prometeu é que Ele estaria sempre ao nosso lado, sempre cuidando de nós. Então, muitas vezes, quando a gente passa dificuldade e a gente se desespera, ou a gente entra numa situação de ansiedade, é porque a gente, muitas vezes, não está olhando para esse Deus, que é um Deus fiel e bom. Então, se sua vida está entregue nas mãos de Deus, você tem a promessa dele, que Ele vai estar sempre com vocês. Toda dificuldade ela é temporária, a gente precisa lembrar disso. Tudo que a gente passa, ela tem um tempo para isso. E se a gente se apegar
só nos problemas, ou enxergar só as dificuldades, muitas vezes a gente vai ficar desesperado, a gente vai se cansar. Então, confia que Deus, Ele é fiel. Tem mais um verso também nessa lição, que é lá em Naum, versículo 1, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Sim, Deus é bom o tempo todo e Ele sabe quem está buscando por Ele, quem está buscando se refugiar nele. Então, e Ele vai cumprir a promessa dele. Todos aqueles que buscam, que se refugiam no momento de angústia, Ele já falou que vai cuidar. Então, todo aquele que tem fé em Cristo, né, ele vai tomar conta dos nossos problemas. Então, mesmo que tudo que a nossa volta, né, se pareça que tá desmoronando, muitas vezes a gente tem que parar e lembrar que as promessas de Deus nunca falham. Então, em todos os momentos, Deus é maravilhoso, Ele vai trazer um escape e uma salvação para nós. Tá certo? Então, essa é a segunda lição. A primeira lição, a gente viu que nos momentos de dificuldade, Deus tem todo o poder. E na segunda lição, a gente viu que nos momentos de dificuldade, Deus é bom e fiel. E aí eu queria convidar vocês para uma oração de confissão. Ou seja, muitas vezes, quando as coisas não estão acontecendo, né, quando a gente acha que Deus não tá nos ouvindo ou não está nos atendendo, é porque muitas vezes nós nos separamos dele. Nós deixamos de lado as suas orientações ou não estamos nos apoiando na rocha que é Cristo. Muitas vezes a gente precisa reconhecer o erro. O exemplo de próprio Davi, né, que foi o escritor ali da maior parte dos Salmos, e lá no Salmo 32 ele fala, né, que enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos envelheceram, ou seja, ele estava sofrendo, e enquanto ele se calava, quando ele confessou os pecados diante de Deus, tudo veio à tona e Deus se reconciliou com ele. Então, da mesma forma, se a gente tem buscado, tem passado por dificuldade e algo não está, parece que não está fazendo sentido, coloca diante de Deus. Muitas vezes, alguma coisa que você fez, alguma coisa que você se afastou dele, para se reconciliar com ele. Então, queria convidá-los a fazer essa segunda oração, uma oração de confissão e de entrega, né? Por aquilo que muitas vezes a gente falha. Oremos. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor receba diante de Ti essas nossas orações de súplica e de perdão, que a gente sabe que o Senhor veja em nós, Pai, o interesse genuíno de estar contigo, de nos reconciliarmos contigo, porque a gente sabe que somos pecadores, que somos falhos e que a gente depende de Ti, Pai. Fica conosco, fica com as nossas famílias e cuide de nós, Pai, a cada dia. A gente sabe que por nós mesmos nós não temos condições de estar diante da Tua presença, mas a gente sabe que através de Cristo nossos pecados podem ser perdoados. Que a cada dia, Pai, a gente possa estar mais e mais perto de Ti, mais e mais reconciliados contigo, Deus. Santifica-nos a cada dia e perdoa, Deus, os nossos falhas, os nossos pecados. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E a terceira lição de hoje é: nos momentos de dificuldades, Deus nunca nos abandona, Ele cuida de nós. Então, essa verdade também a gente vê, né, nesse salmo, que já lá no finalzinho que ele coloca, né, ele põe a termo à guerra,
até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Então, sempre que a gente passa por uma guerra, e muitas vezes a guerra ela vem, ela existe, no final é Deus quem faz a diferença. É Ele que cuida de nós a cada dia. Então, sempre recapitulando, né? Nos momentos de dificuldade, Deus tem todo o poder. Nos momentos de dificuldade, Deus é bom e é fiel. E nos momentos de dificuldade, Deus nunca nos abandona. Deus cuida de nós a cada dia. E aí vamos ler também um outro salmo que fala bastante disso, né? Salmo 9, no verso 10. Em ti, pois, confiam os que te conhecem o teu nome, pois tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então, esse salmo também, ele reforça isso, né? Aquele que busca o Senhor nunca é desamparado, ele não falha, ele não abandona aqueles que buscam por Ele em meio às lutas, em meio às dificuldades. Então, confiar em Deus no meio da dificuldade é um exercício de fé. A gente sabe que não é fácil, não é simples, mas Deus prometeu que Ele vai cuidar de nós. Então, os desafios eles não acabam quando a gente passa a confiar nele, muitas vezes. A gente deposita a fé em Cristo, nesse cuidado de Deus, né? E muitas vezes as lutas elas não vão desaparecer, mas a gente sabe que em todo momento Deus vai cuidar de nós. Ele não vai nos abandonar e não vai nos deixar sozinhos. Então, quando a gente olha até para a história, né, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não deixaram de ser lançados, por exemplo, na fornalha. Mas lá no meio, Deus não abandonou eles. Deus cuidou deles. E eles saíram de lá, com vida. Então, esse exercício de fé, a gente precisa praticar. A gente precisa colocar sempre diante de Deus, né? Então, se a gente quer a presença de Deus, nós devemos confiar que Ele está cuidando de nós. Porque muitas vezes a gente recorre, né, a Deus nos momentos de dificuldade, mas como uma válvula de escape, ou seja, como quando já não tem mais solução. E o que Deus quer é construir um relacionamento com a gente. Ele não quer simplesmente ser um apoiador para nos tirar da confusão, mas Ele quer ter um relacionamento a cada dia. Então Ele não vai nos abandonar, obviamente que no momento de dificuldade, mas o que Ele quer é que você confie nele o tempo todo. E essa confiança ela vem a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Ele todos os dias, independente de estar no meio da dificuldade ou não. Eu preciso cultivar esse relacionamento sempre com Ele. E aí um termo que eu sempre falo, né, sobre os planos de Deus para as nossas vidas. A gente não consegue fugir daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Então, muitas vezes, a gente tenta, e recentemente a gente falou de Jonas, né, numa das lições aqui da Escola Dominical, a dificuldade que Jonas passou, por exemplo, naquele período que ele tentou fugir de Deus e o barco quase afundou, foi engolido por uma baleia. Então, aquilo ali, para quem está passando, parece ser uma luta, mas muitas vezes é Deus tentando trazer de volta para a realidade os planos dele. Então, quando você estiver nesse momento, tenta enxergar qual que é o plano de Deus. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou enfrentando essa dificuldade porque eu estou buscando algo errado? Olha para Deus que é a rocha eterna. Então, é por isso que é importante a gente ver essas 3 lições desse salmo, né? Nos momentos de dificuldade, Deus, Ele tem todo o poder, Ele é a rocha eterna. Nos momentos de dificuldade, Deus é fiel e Ele é bom. E o que Ele tem para a sua vida é algo bom. E Ele nunca vai nos abandonar, Ele está cuidando de nós. Essa é a terceira lição que a gente precisa ter
firme nas nossas mentes. E aí, um verso também lá de 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, que eu gostaria de ler com vocês, que diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui já no Novo Testamento, né, Pedro, ele fala ali sobre essa questão da ansiedade que a gente tem e a gente precisa lançar sobre ele. Tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos traz uma apreensão, uma ansiedade na nossa vida, né? Ansiedade, a gente precisa saber que ele não vai resolver os nossos problemas. Ficar ansioso, ficar apreensivo, não vai resolver. A gente precisa confiar, entregar na mão de Deus essas dificuldades, sabendo que Ele vai cuidar, que Ele não vai nos abandonar. A gente sabe que não é fácil os momentos de dificuldades que a gente passa, mas a gente refletir nesse Salmo 46, a gente vai ver o quanto Deus ele pode estar presente nas nossas vidas. E como uma última oração, mas antes da gente encerrar, eu queria fazer uma terceira oração, que é justamente uma oração que normalmente a gente faz com mais frequência, né? É a oração de ajuda, ou seja, o que Deus, a gente precisa que Deus nos ajude, o que a gente precisa de Deus na nossa vida hoje, e pedir a Ele o apoio, pedir a Ele esse cuidado. Então, se você tem alguma dificuldade, está passando nesse momento por algum problema, peça a Deus e Ele não vai te abandonar. Sempre lembrando, Ele é a rocha eterna, Ele é bom e Ele cuida de nós. Então vamos orar. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti toda a nossa dor, nossa ansiedade e pedir que o Senhor cuide de nós, que o Senhor esteja conosco a cada dia, Pai. Aqueles que, porventura, têm pedido por um trabalho, pedido por um novo emprego, que o Senhor possa visitá-lo, Pai, e abrir portas para que ele possa receber, Deus, aquilo que for o plano Teu para a vida dele. Deus, aquele que tem passado por um momento de enfermidade, que o Senhor possa também estar visitando, Deus, com a Tua poderosa mão, aquilo que está incomodando, aquilo que tem feito sofrer, que o Senhor também possa cuidar, tocar a saúde, Deus, e restaurar a vida de cada um. Quem tem pedido, Deus, por uma nova experiência, novo relacionamento contigo, que o Senhor também, Deus, fale com ele pessoalmente, que o Senhor esteja atendendo, Deus, as orações de todos aqueles que têm estado aqui buscando o Senhor, Pai. A gente sabe que nenhuma das Tuas promessas, Deus, vai se falhar, não vai se cumprir. Então, a gente, baseado naquilo que o Senhor tem falado através da Tua palavra, Deus, que o Senhor cuida de nós. Fica com cada um que aqui está, Deus, nessa oração. Nós Te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. E para a gente encerrar, eu queria ler de novo com vocês os 2 últimos versículos desse Salmo 46, para a gente justamente relembrar as 3 lições que a gente viu aqui, né? Que nos momentos de dificuldade Deus tem todo o poder, nos momentos de dificuldade Deus é fiel e nos momentos de dificuldade Ele cuida de nós. E para encerrar os versos 10 e 11, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó
é o nosso refúgio. Então, agradeço a vocês que assistiram até aqui, que participaram desse culto, e confie em Deus, que nos momentos de dificuldade Ele vai estar com vocês. Até a próxima semana.